Desacato Entrevista é um programa apresentado pelo jornalista Raul Fittipaldi, que recebe os protagonistas da classe trabalhadora e os construtores do cotidiano social e político. Acompanhe a seguir. هالتانجو الأرجنتيني بيحكي قصة مدينة عشاق ورقصة وزينة بينتحروا بالمدينة خلف الرقصة في تاريخ من جرايم حزينة هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن المدينة مدينة بتوعى كل يوم مع ضحايا سجينة صورهم بالشوارع ضحكتهم Oi, tudo bem? A América Latina, nos inícios do século XXI, viveu uma moderada alegria. Diversos governos progressistas foram assumindo países estratégicos para a região. Porém, no final da primeira década, começamos a ter sintomas de crise, pequenos no início. Com a morte do comandante Chávez, alguma coisa mudou. Muito além das modificações e das crises estruturais do capitalismo, das crises econômicas, outros tipos de crises se avizinharam em cima da América Latina, tanto no sul quanto na região central e caribenha. Esse problema, essa crise, é o eixo central da 12ª edição das Jornadas Bolivarianas. Por isso estamos de novo aqui com Desacato Entrevista, outra vez numa sala da Universidade Federal, para participar de alguma forma, junto com você, deste evento que já tem 12 anos e que tem se tornado um clássico do debate político. Neste momento, este evento de grande discussão teórica começa a ficar mais importante, porque os ventos parecem que estão mudando. Quem nos vai falar um pouquinho de como começaram as jornadas vai ser nossa querida amiga Elaine Tavares, companheira jornalista, escritora de Pobres e Nojentas, companheira âncora junto com Rubens Lopes, com Glauco Marques, com Arnaldo Prudêncio, de Campo de Peixe, que está fazendo 10 anos neste mês. Enfim, uma querida companheira que hoje temos o prazer de receber aqui em Desacato Entrevista, neste set improvisado, do lado do auditório da reitoria da Universidade Federal. Tudo bom contigo, Elaine? Tudo ótimo. Tudo sempre é ótimo, né? Sempre. Nós não paramos de militar, isso nos faz bem para a saúde. É o que move a vida da gente. Você não fica quieta? Não. Nunca, não vai ficar quieta. Não dá para ficar quieta nesses tempos duros. Elaine, vamos falar um pouquinho para a audiência o seguinte. Muita gente conhece já as jornadas. É mais de uma década de jornadas bolivarianas, mas nem todo mundo conhece como elas começaram. Pode nos contar um pouquinho disso? Então, aqui na universidade a gente já trabalhava um pouco com a América Latina, Nildo, Beatriz, eu e a jornalista Raquel Moisés. E decidimos então criar um espaço de discussão coletiva da América Latina, que foi quando a gente deu início então ao Observatório Latino-Americano, o famoso OLA, em 2004. Que começou esse processo que veio depois desembocar no IELA. E já no primeiro ano, o OLA nasceu em julho de 2004 e já nos primeiros meses já pensamos em como trazer para a comunidade universitária a discussão da América Latina. Então tinha que ser através de um evento público. Né? Mas esse evento, como consegue se engajar numa universidade que, a princípio, olhando de fora, parece bastante conteste a questões progressistas? Aí muito de ação mesmo pessoal desse pequeno grupo, né? De fazer como uma cunha dentro de uma universidade extremamente conservadora, colocar esse debate. E mais ainda ser umas jornadas bolivarianas, que há que lembrar que em 2004 começava realmente a aparecer no mundo, né, a figura do Hugo Chávez, já tinha passado o golpe, então estava uma coisa bem fortalecida. Né? Então havia aquela coisa de que eram umas jornadas do Chávez, né, com essa ignorância que existe dentro da universidade de que a ideia bolivariana é do Chávez, né? Não entendendo que bolivariano é de Simão Bolívar, né? Que vem daquela ideia principal do nosso querido libertador, que é
a unidade latino-americana. E mesmo se fosse os Chaves, qual seria o problema? Sim, mas aqui já era vista como uma demonização, né? Então, assim, entender que o bolivarianismo é uma filosofia, né, que envolve a unificação da nossa pátria grande, é uma caminhada que nós, passados 12 anos, ainda não conseguimos fazer com que as pessoas possam compreender isso, por conta, claro, da política e da não vontade de compreender. Mas o auditório continua lotado, são dias intensos. Sim. É porque é o pensamento crítico, né, Raul? Como eu falei, a universidade daqui de Santa Catarina, como a Universidade Brasileira, é um instituto conservador, né? Atrasado nas ideias, sempre atrasado. E as jornadas bolivarianas, elas trazem o pensamento crítico latino-americano. Então, a gente consegue trazer gente de vários lugares da América Latina e do Caribe, que também é uma região que ninguém sabe o que é, né? Uma nebulosa. Nebulosa, e que a gente procura sistematicamente marcar esse espaço. Qual foi o momento mais interessante para ti nestes 12 anos? Olha, todas as jornadas são incríveis, porque, como eu te digo, a gente traz pessoas incríveis, mas, assim, impressionantemente, para mim, as jornadas do Caribe, que nós fizemos uma específica sobre o Caribe, justamente por isso ninguém sabe o que é o Caribe, né? E nós trouxemos pessoas incríveis, entende? Assim, tipo, gente de Trinidad e Tobago, né? Com uma produção científica, intelectual incrível, né? De pensar aquela realidade que foi o início desse mundo novo, né? Foi ali no Caribe que chegaram os invasores. Aí chegaram os invasores um pouquinho. Então, assim, não compreender aquela realidade, não conhecer, nos torna pessoas ignorantes do nosso mundo, da nossa América, né? Então, aquela jornada para mim foi sensacional, assim, eu tenho ela no coração, assim, como um dos momentos mais importantes, assim. Uma pergunta final, Elaine. Qual é o papel das jornadas neste momento crítico em que há uma ofensiva conservadora importante, sobretudo nos principais países? Na Venezuela, nós temos a direita, por amplíssima maioria, na Assembleia Legislativa. No Brasil, temos esta situação inacabada do impeachment, um impeachment que ninguém pode justificar em termos jurídicos. Na Argentina, aquela pequena vitória percentual de Macri, com uma perda de conquistas sociais, que depois conversaremos no terceiro bloco de hoje. Convido vocês para isso, para partilhar essa conversa. Qual é a contribuição das jornadas, então, agora, a partir deste novo momento? Então, Raul, eu acho que agora vai ficar até mais importante o papel do IELA e das jornadas, justamente porque traz o pensamento crítico, né? O pensamento crítico que é importante no momento de ascenso das lutas e que é mais importante ainda no momento de descenso, que é agora que nós estamos enfrentando toda essa onda conservadora na América Latina. Então, creio que as jornadas continuarão sendo um foco importante de espaço de discussão, de pensamento crítico, ou seja, de gente que pensa a América, mas não só, né? Que a partir do pensamento quer transformá-la, como já ensinava o velho Marx. Muito bem, então temos que fazer músculo, porque a 13ª vai ser muito intensa. Com certeza. Elaine, muito obrigado. Obrigada a você. Nós continuamos daqui a pouquinho, temos um intervalo. Queremos agradecer no início do programa, já depois da entrevista breve com a Elaine Tavares, ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina, que está permitindo esta nova emissão de Desacato Entrevista. Voltamos com o querido amigo Danilo Carneiro. Muito tem a falar das jornadas, da crise atual na América Latina, da crise do capital e da crise especificamente no Brasil. Um segundinho, já estamos aí. A realidade dos povos da América Latina, suas origens, seus costumes e suas lutas, estão documentados em Mundanos, todos os meses no Portal Desacato, com a produção e realização de João Gabriel Almeida e Laura Arango, de qualquer lugar da Pátria Grande. Mundanos aparece na sua tela derrubando fronteiras. Mundanos, um documento da nossa América. O Cinti diz não ao PLC 257. Foi protocolado no Congresso Nacional o projeto de lei complementar 257 de 2016. Um projeto de lei que entrou com regime de urgência, mas sabemos que ele foi construído a partir de uma ação articulada dos governadores, entre eles Raimundo Colombo. Eles estão usando a justificativa de que a dívida dos estados com a União é insustentável,
Mas, na verdade, o que esses governos querem é implementar uma política do Estado mínimo, incentivando a privatização, as terceirizações, não concedendo reajuste para os servidores e, de um modo geral, atingirá toda a população. Em Santa Catarina, o governo do Estado já aprovou 2 leis, a Previdência Complementar e também o aumento da alíquota previdenciária para os servidores. Por isso, o Sint não vai permitir retrocesso e estamos unificados com os demais sindicatos para contrapor a mais esse ataque ao serviço público de Santa Catarina e aos direitos da população. Continuamos com Desacato Entrevista, aqui pertinho do auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se desenvolveram as Jornadas Bolivarianas, a 12ª edição. Estamos aqui com a equipe integrada por nosso diretor de TV Web, James Pereira, nossa produtora e entrevistadora Rosângela Bion de Assis, a companhia do cinegrafista Márcio Papa e a contra-regra do companheiro Thiago Iesin. Com muito prazer, com muita alegria, recebo a um combatente deste Brasil contemporâneo, um resistente dos anos 60 e 70 e membro do coletivo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Ele deu uma palestra brilhante na 12ª edição das Jornadas Bolivarianas e é um prazer para mim receber a meu querido amigo Danilo Carneiro. Tudo bom, Danilo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Danilo, o que acontece com esta crise estrutural do capitalismo, que ele vem crescendo no decorrer dos anos, mas que agora toma um marco muito grave no Brasil? Como se vê isso para alguém que vem de várias décadas de luta, de outras lutas, de lutas contra a ditadura, e agora talvez tenhamos que enfrentar uma situação parecida com o Judiciário, com o Congresso e com a crise econômica? Danilo. Raul, o primeiro elemento que tem que se colocar da crise estrutural, porque ela não é somente uma crise estrutural. A primeira coisa a colocar é o seguinte: o capitalismo não consegue mais reproduzir a vida humana. Ou seja, é o final do capitalismo. Quanto tempo vai durar? É uma interrogação. Não sabemos, mas ele não é mais capaz de reproduzir a vida no planeta. Outro elemento fundamental é que a crise não é só uma crise estrutural do capital, que não consegue mais ter e reproduzir acumulação através das forças produtivas, né? É uma crise também da base material. E essas crises da base material e do capitalismo, elas se intercortam, se intercruzam. Se você vê que na década de 70 e 60, quando essa crise apareceu, já tinha um componente da crise do petróleo. Depois vem a segunda crise do petróleo. Isso vai agudizando e soma com essa crise estrutural. Daí, o modelo foi obrigado, né? Porque o capitalismo é um camaleão, ele vai se reestruturando de acordo com a situação para reproduzir mais valor. Mas pelo que você me diz, agora não teria esse camaleão mais possibilidades de se reproduzir? É, uma coisa mais ou menos assim. Uma crise terminal, digamos, do camaleão. Que pode durar muito tempo, vai depender de uma série de circunstâncias, e aí tem que ver também a base material. Que, por exemplo, as guerras que se colocam hoje, intermeadas com as sublevações populares no mundo inteiro, né, que afeta a estrutura dos poderes articulado por essa burguesia, por esse capital, que não consegue dar resposta para as massas. E isso se reflete na periferia dos países subdesenvolvidos de uma forma impactante. Por quê? Esses países, eles são exportadores de matérias-primas, de commodities. Claro. Né? E na medida que a economia capitalista entra em crise de uma maneira global, né, em função desses dois componentes que eu te coloquei, ela vai afetar profundamente toda a estrutura sócio-jurídica, política, econômica, né? E a questão moral, ela vem no processo, porque o capitalismo é um sistema amoral. Ele
da sua essência a corrupção, que está na essência do capitalismo, porque o capitalismo é um sistema baseado na exploração do homem pelo homem. Danilo, me permita, você tem uma bagagem enorme dos anos 60 e 70, intelectualmente, mas também como combatente, como resistente. Muita gente na imprensa de todas as partes, com todas as visões de mundo aqui no Brasil, tem comparado nos últimos meses a situação do Brasil deste ano com a situação de 1964, do golpe contra João Goulart. É parecida a situação? Não. Não, definitivamente não. Não é parecida de forma nenhuma. Por quê? Em 64, apesar de ter o pré-64, onde houve um crescimento das forças produtivas, exatamente que a classe trabalhadora adquiriu densidade para ir à luta e tal, e a transformação da sociedade rural, ou seja, o mundo rural estava morrendo e o mundo urbano estava nascendo. É desse conflito que surge, né, a luta para ter menos exploração e os trabalhadores ganhar mais direito, como conquistaram. Tanto é que o salário mínimo, na época, a referência hoje é daquela época, quando atingiu o ápice no Brasil. Para você ter uma ideia, você pegar os dados aí, 80% da riqueza produzida no Brasil era distribuída na massa salarial. E o golpe veio justamente isso, dos interesses do capital transnacional, de inverter. A partir depois do golpe, de 64, se inverteu. 80% era para remunerar o capital e 20% do salário. Daí a queda brutal de salário. Mas na atual crise, na presente crise... Não, então o que acontece? Não há possibilidade de reproduzir aquilo, porque hoje o Brasil é um país urbano, não tem nada mais a ver com aquele país rural. O país se urbanizou, e urbanizou de uma forma precarizada. Não houve um crescimento, houve um inchaço. E o que eles dizem que cresceu o emprego e tal é subemprego. Subemprego. Há 2 anos atrás foi feito um levantamento, 85% das pessoas com carteira assinada ganhavam no máximo R$ 1.800, no máximo. Mas fora os que não têm carteira assinada e que são mais precarizados ainda e os terceirizados. Mas ainda existindo esse quadro que o senhor afirma e documenta não só com a palavra, sino com o conhecimento, ainda assim os setores mais conservadores, mais reacionários da sociedade brasileira insistem em depor uma presidenta constitucional sem praticamente nenhum argumento. Aquele argumento das pedaladas. Então, por que essa insistência? Se, na verdade, não houve um progresso para a massa trabalhadora, e de fato eu posso concordar com o senhor, mesmo assim, por que o poder está enfático em querer separar do cargo a presidenta Dilma Rousseff? Se você observar, a própria gestação e construção do PT, da qual eu participei, que fomos críticos, e de lá fomos expulsos, não foi por qualquer coisa, exatamente porque nós somos marxistas-leninistas. E o PT não queria se conformar, que ele se recusava a discutir o caráter do PT, né? Então, ele já vem lá das suas bases com uma proposta, vamos dizer assim, de atuar dentro da ordem burguesa, né? O que acontece quando você atua na ordem burguesa? Ele adotou o desenvolvimentismo, que é a sequência do mesmo projeto militar da década de 60, 70, que era o desenvolvimentismo dos militares, agora com um novo nome, neodesenvolvimentismo, e que adota as mesmas políticas, expansão do agronegócio, tanto é que no governo Dilma e do PT, o número de propriedades rurais, a concentração, se elevou a uma escala absurda. Mas, né? Danilo, E não foi feita reforma agrária. Conclusão, esse processo se deu porque continuaram aplicando a mesma política do governo anterior, que foi o governo Fernando Cardoso, que é a política do neoliberal. Só que tem que, com a crise, naquele primeiro momento, né, onde a China crescia, até que eles diziam assim, a China vai salvar o capitalismo, o que não é verdade, né? Mas permitiu um fôlego a esse modelito, né,
Só que nem que com a crise se expandindo, não houve mais possibilidade de reproduzir aquilo. Então, por isso que a Dilma cometeu o estelionato. Ela, na campanha, fez determinadas informações, no dia 30 de dezembro, já aplica o mesmo corte dos trabalhadores. Conclusão disso. Isso justifica o impeachment? Não, olha só, não. O que se entendeu é o seguinte, a burguesia age de qualquer forma. A burguesia, ela rasga quantas constituições forem necessárias. A burguesia só aplica a lei quando interessa a ela, quando não interessa. Por exemplo, eu te dou um exemplo, o que foi Collor? Collor chegou num momento que não interessava mais a burguesia. Eles foram lá, olha, tem que sair. Como que sai? Através da legalidade. Por isso que eles queriam todo tipo de lei, que no momento que lhes interessa, eles usam aquela lei. Como fizeram agora. Eu nem concordo que foi golpe. Não. A Dilma e o PT não correspondiam mais às necessidades dos interesses do capital na crise, porque não conseguia fazer o ajuste na totalidade que eles desejavam. Então, era preciso de um novo cenário, um movimento para implementar reformas muito mais profundas. Tanto é que a Dilma se propôs a fazer várias reformas que eles queriam, mas ela já tinha perdido a credibilidade. Quando ela cometeu o estelionato eleitoral, que prometeu uma coisa e cumpriu outra, a revolta maior da população foi por causa disso. Por isso que ela perdeu a credibilidade. Ela tinha 70%, depois se inverteu, perdeu totalmente a credibilidade. Quando perde a credibilidade, não havia mais interesse da burguesia, do capital transnacional, que continuasse no poder para implementar aquilo que é necessário ao capital nessa conjuntura. Agradeço ao senhor Danilo Carneiro, foi um prazer recebê-lo. Desculpe que o tempo foi muito curto, né? Teremos outras oportunidades, Raul, estou à sua disposição para a gente fazer uma entrevista onde se possa colocar problemas mais complexos da conjuntura atual. E gostaria de falar num tema que é muito importante, que é o maior acontecimento da história do Brasil nos últimos 50 anos, que foi as Jornadas de Julho, onde a classe trabalhadora, que foi sufocada em 64, ela volta no cenário da luta. Isso é o acontecimento mais importante. Fica o compromisso, Danilo. Temos, no futuro, que discutir isso, trazer as imagens, documentar esse momento com sua orientação, né? Obrigado. Com todo o seu conhecimento. Obrigado, Danilo. Conteúdos importantes de pessoas com uma trajetória, com uma identidade com as lutas populares, de extrema relevância na história contemporânea do Brasil, serviram como caldo de cultura também aos debates que aconteceram na 12ª edição das Jornadas Bolivarianas. Não só temos para oferecer a vocês as entrevistas aqui neste set improvisado do lado do auditório da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa companheira Rosângela Bion de Assis, no hall central da reitoria, entrevistou o professor Nildo Ouriques, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, um dos iniciadores, junto com a Ilane Tavares, que nós entrevistamos no primeiro bloco, deste projeto das Jornadas Bolivarianas, que já leva 12 anos, e também ao estudante Renato Miles, do coletivo UFSC à Esquerda, para podermos ter outras impressões do que está acontecendo, não só na crise na região latino-americana e no Brasil, quanto nas Jornadas Bolivarianas. Vamos assistir, por favor. Estamos aqui com o professor Nildo Ouriques, que é presidente do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, que organizou a 12ª Jornadas Bolivarianas. Professor Nildo, qual rumo para a América Latina apontou a Jornada Bolivariana desse ano? Em primeiro lugar, o que eu chamo, se constatou aqui com todos os nossos convidados de outros países da América Latina e do Brasil, o que eu chamaria de um eclipse da inocência. A despeito dos enormes esforços dos movimentos sociais, da militância dos partidos políticos de esquerda, daqueles que querem transformar radicalmente a sociedade latino-americana, nós temos que constatar que, a despeito de tudo que foi feito, a realidade se mostrou mais resistente. As classes dominantes têm um poder muito grande na América Latina. Mas essas lições, esses combates que os povos da América Latina fizeram, eles indicaram que é preciso subir o tom, é preciso alcançar um novo patamar de lutas, muito mais intenso,
com um perfil muito mais nítido, com um compromisso muito mais claro com a superação do sistema capitalista e, sobretudo, a compreensão de que nós, a despeito de todas as mudanças e todas as transformações feitas por governos mais ou menos populares, a realidade do subdesenvolvimento da dependência só pode ser mudado com as grandes revoluções. Então nós constatamos um imenso acúmulo de experiências, um balanço que é sem dúvida importante para os novos combates e uma convicção profunda que o continente latino-americano precisa de grandes reformas e que essas reformas somente podem ocorrer no bojo de uma revolução social. É isso que está em questão na América Latina. Então, antes do que uma volta da direita, antes de um pêndulo que estava supostamente na esquerda e agora se volta para a direita, o que nós vivemos na América Latina são as novas exigências dos conflitos sociais, da luta de classes que atravessa a América Latina historicamente e que faz desse continente um continente que é um paraíso para as classes dominantes, um paraíso para os banqueiros, um paraíso para os latifundiários, um paraíso para as multinacionais, um paraíso para os grandes comerciantes, um paraíso para as classes médias endinheiradas, mas muito ruim para a maioria da população, para mais de 80% da população. Então é o fim da inocência, é um momento de lucidez, uma certa orfandade imediata, mas que será logo substituída pela necessidade de voltarmos à luta com renovada força e com muito mais consciência. Renato Miles é servidor técnico administrativo da UFSC e militante do UFSC Esquerda. Renato, você está participando aqui das Jornadas Bolivarianas, você também é militante do movimento social. Me conte, nesse momento de crise nacional, como é que está se comportando o ambiente universitário, estudantes, professores e servidores da UFSC nesse momento de crise nacional? Então, Rosângela, na universidade os esforços, né, para conectá-la às demandas da classe trabalhadora, aos dilemas da classe trabalhadora, sempre foram esforços contra-hegemônicos, né, esforços de resistência. Então, por inércia, a universidade se comporta no imediatismo um pouco, muito em função de a universidade nos últimos 20 anos, né, especialmente a UFSC, ser uma universidade cuja tendência é uma tendência ao empresariamento, ao pensamento empresarial toma conta da universidade nas suas formas cotidianas. Então, as pessoas encaram sua formação, encaram o ensino, encaram a extensão, a pesquisa, como formas de valorizar seu capital humano e etc. Né? Então, isso as afasta bastante das grandes questões do povo brasileiro. Né? Então, a universidade continua se comportando dessa forma, no entanto, os esforços de resistência, os esforços contra-hegemônicos, como são as jornadas bolivarianas, eles ainda acontecem, eles ainda estão vivos na universidade. Né? Assistimos então às entrevistas de Rosângela Bion de Assis com o professor Nildo Ouriques e com o estudante Renato Miles, da UFSC Esquerda. Vamos a um intervalo brevíssimo e já voltamos com uma entrevista muito importante que centrará para nós a crise na Argentina. Voltamos já. Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato trabalha para ser a mídia dos trabalhadores. O Sint diz não à reforma da Previdência. O Sint Santa Catarina é contra as mudanças que penalizam o trabalhador, como a reforma da Previdência anunciada pelo governo federal em janeiro de 2016. A proposta aumenta a idade da aposentadoria para 65 anos, equipara a idade entre homens e mulheres e acaba com a aposentadoria especial para o magistério. Em Santa Catarina, a reforma já iniciou com o aumento da alíquota de desconto. Entendemos que antes de discutir a Previdência, é preciso discutir todo o sistema de seguridade social. A partir disso, buscar resolver os problemas, principalmente a sonegação e as isenções fiscais, que devem ser duramente combatidas. Essas isenções devem ser absorvidas pelo Tesouro e não pela Previdência. Os trabalhadores não podem continuar pagando mais esta conta.
De novo, então, nós, agora com o terceiro e último bloco do Desacato Entrevista, hoje na 12ª edição das Jornadas Bolivarianas, numa salinha aqui do lado do auditório da reitoria, onde têm sido desenvolvidos debates importantes, urgentes, transcendentes, dos quais futuramente teremos os resultados, não só no âmbito da universidade, sino para toda a sociedade em geral. Antes da entrevista com a professora Mabel Tuaites Rey, que veio da Argentina prestigiar esta edição das Jornadas Bolivarianas, eu quero apresentar para vocês um produto comunicacional, que para nós jornalistas é muito importante. É importantíssimo que a classe trabalhadora crie suas ferramentas de comunicação, melhore sua capacidade de se comunicar, não só com a base, mas também com a sociedade. Sobretudo quando se trata de um sindicato como o SINTE, o Sindicato de Trabalhadores da Educação de Santa Catarina, que tem a importantíssima, fundamental incumbência de educar nosso presente e nosso futuro. Estou falando da revista Praxis, é uma revista que acaba de publicar no seu primeiro número o sindicato, e eu quero pedir para a produção de Desacato depois, para informar no nosso portal e em todas as nossas programações, se a revista Praxis também pode ser obtida por pessoas que não sejam dos sindicatos de trabalhadores da educação, porque li o conteúdo, visitei o conteúdo e acho que é muito importante que as pessoas conheçam de perto o que está aqui em Praxis. Muito bem, quero agradecer também e aproveito e mando um abraço desde aqui da nossa programação com a professora Claudete Midman, que é uma grande amiga e uma grande lutadora, uma grande batalhadora do sindicato SINTE. Nós vamos assistir agora a última entrevista que a nossa jornalista e produtora Rosângela Avião de Assis fez com a também jornalista Raquel Moisés, uma das pessoas que tem acompanhado toda a trajetória das Jornadas Bolivarianas nas suas 12 edições. Assistimos então a entrevista da Rosângela Avião de Assis com Raquel Moisés e voltamos para falar com a professora Mabel. Um segundinho, já estamos de volta. Raquel Moisés é jornalista, ela está participando das Jornadas Bolivarianas. Raquel, hoje é o último dia. De tudo que você já viu e ouviu até agora, qual foi a mensagem mais importante que mais marcou para você? Olha, essas jornadas são importantíssimas, né? Já são aí mais de 10 anos, né? E eu tenho participado de todas elas. Os temas são sempre importantíssimos e esse é vital nesse momento, porque estamos discutindo a crise, não só na América Latina, mas de uma forma geral no mundo, né? Porque é impossível discutir só a América Latina sem discutir mais amplamente. E os palestrantes, como sempre, são fantásticos, né? Nós temos a oportunidade de ouvir intelectuais que só vêm para as jornadas, grandes intelectuais latino-americanos, mas que, de uma forma geral, o Brasil ainda muitas vezes desconhece. E, de forma especial, na verdade, também me chamou a atenção um brasileiro, o Mauriase, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez uma análise muito importante sobre o momento que vivemos, mas fez uma recuperação histórica também em relação aos governos latino-americanos, que são chamados ou governos populares. Ele fez, na verdade, uma classificação, né? Daqueles que conseguiram efetivamente fazer alguma transformação do sujeito social, que é o povo, ou dar mais protagonismo ou menos, e aqueles que seriam de uma forma um pouquinho preocupante, até colaboracionistas. Na verdade, que se entram no poder numa perspectiva de mudanças, não é? De ser uma contraposição ao que se viveu já do neoliberalismo, mas acabam repetindo, infelizmente, as mesmas marcas, né? Ou da opressão, da exploração, sem enfrentar as verdadeiras reformas estruturais, as mudanças estruturais, mais que reformas que seriam necessárias, né? Pois então, essa foi a entrevista de Rosângela Avião de Assis com a colega Raquel Moisés. E agora, um momento muito esperado por mim, porque é para falar com outras visões da América Latina. Nós entrevistamos hoje aqui a Danilo Carneiro, que nos trouxe uma visão crítica em vários aspectos
sobre o acontecer contemporâneo do Brasil e fez uma comparação com a história também do Brasil na época do pré-golpe a Jango, a João Goulart, e também dos sucessos futuros, onde ele foi também protagonista como combatente e como resistente. No caso agora, nós vamos falar com a professora Mabel Tuaite-Rey, que nos pode falar da crise contemporânea da região, claro, que é muito importante, mas especialmente de uma que está tocando todos os dias nosso imaginário, quase com gestos de cuidado, pode acontecer com vocês. Vamos falar da crise argentina. Tudo bom, Mabel? Tudo bom. Muitas gracias. Tudo bom. Estavas me contando que tu também faz jornalismo. Sí, también. ¿Cómo se llama su programa? Tenemos un programa que se llama Asuntos Públicos, justamente temas generales de política, economía, sociedad. Entrevistamos muchos académicos, gente que trabaja en los movimientos, es nuestro campo de acción. Então vamos falar de assuntos públicos. De assuntos públicos, claro. Antes de falar especificamente da Argentina, Mabel, reconheces que há uma crise na América Latina e que tipo de crise é ela? Bueno, crisis, estamos en un momento crítico del mundo y América Latina trató en algunos años de poder sortear esa crisis, pero finalmente la crisis internacional, la crisis del capitalismo mundial llega a la Argentina, llega a América Latina y tiene formatos distintos de acuerdo a cada uno de nuestros países. Nosotros estamos ahora alertados sobre los cambios en las relaciones de fuerzas que tienen los países que tuvieron gobiernos que se opusieron de alguna manera, con distintas variantes, al neoliberalismo, pero esta crisis es más general, incluye también a países que no estaban en este espectro como Chile, Perú, Colombia. La crisis de la región en términos del intercambio que supusieron la baja de los precios de los commodities, de nuestras exportaciones, nos afecta a todos. Mabel, e como nos afeta do ponto de vista dos valores, dos nossos valores históricos? Porque, de fato, crise, ao meu modo de ver, temos desde 1492. A gente não consegue safar dessa crise histórica da conquista, da invasão às nossas terras. Mas, do ponto de vista do espírito da América Latina, eu sinto como que aquela alegria, que eu no primeiro bloco chamei de alegria moderada, da primeira década do século, está decaindo. Pareceria um manto de tristeza que nós conhecemos nos anos 70 e 80. Há uma crise de valores, há uma crise moral, espiritual na América Latina também? Más que crisis morales, yo creo que hay un momento de crisis política, una crisis de reflujo del impulso de transformación que tuvimos a comienzos de los años 2000. El ciclo que se inicia con la llegada al gobierno de Hugo Chávez en el 99 en Venezuela, que sigue y continúa con los distintos gobiernos de la región que empiezan a teñir el mapa de un color entre rosado y rojo, que era advertido por todo el mundo como un ciclo de gobiernos de izquierda, que nosotros preferimos llamarlo no un ciclo post-neoliberal, sino un ciclo de impugnación, de contestación, de confrontación con el neoliberalismo, que tuvo distintas intensidades, empezó a toparse con la fuerza que los opositores a este proceso, las fuerzas dominantes, empiezan a ejercer. Porque si estos gobiernos y estos pueblos avanzaron en alguna medida en conquistas, en tratar de internalizar demandas que habían sido gestadas durante las reformas neoliberales de los años 90, sin embargo, esos impulsos empiezan a decrecer y también empiezan los embates y el reacomodamiento y el reagrupamiento de las derechas económicas y sociales de la región. Entonces, este reagrupamiento, estos malestares, y con capacidad de interpelar ideológicamente, políticamente, a sectores medios, que eso es un dato no novedoso en la historia, pero muy característico de esta etapa. Na Argentina aconteceu algo inesperado, não pelo fato da vitória do Macri, senão pela facilidade, a truculência e a velocidade do desmonte do que construíram governos dessa natureza, como o caso do governo do Néstor Kirchner e da Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto es uno de los datos más inquietantes en estos momentos, porque
Primero la sorpresa del triunfo de Macri. Realmente fue una sorpresa muy poco, algo no muy pensado meses antes. Era bastante difícil de imaginar que un candidato de la ciudad de Buenos Aires, con todas las características de un hombre porteño de las clases altas, ligado al mundo de los negocios, iba a poder interpelar al conjunto de la ciudadanía del país. Iba a poder trascender a las provincias argentinas. De los negocios y de los Panama Papers. De los negocios que aparecieron después. Pero ¿qué se sabían? ¿No? Primero hubo una cobertura mediática muy fuerte sobre la propia gestión de Macri en la ciudad, los antecedentes. Esa fue la cobertura mediática. Y después la inflación mediática en cuanto a los errores y los malestares, no los errores, los malestares que también se fueron gestando en la ciudadanía en la última etapa del gobierno, el último gobierno de Cristina Kirchner, y uno puede fechar ahí, si quieres lo comento. Cristina Kirchner gana las elecciones en el 2011 con el 54% de los votos. Era un momento de clímax así muy importante a favor del gobierno, pero ahí el gobierno rápidamente nota las dificultades económicas devenidas de la crisis internacional y toma como una medida drástica restringir la compra y venta de dólares para evitar la fuga de capitales, los grandes capitales que iban fugando dinero al exterior, y eso generaba una merma de divisas, mayor déficit y imposibilidad de disponer de las divisas necesarias para las cosas que necesita el Estado. Esta medida, que supuestamente iba a afectar a un sector pequeño, no es así, porque la Argentina, a diferencia de Brasil y de otros países de la región, el ahorro en dólares, defenderse de la inflación, ahorrando en dólares y calculando el dólar, es muy importante, ¿no? En cualquier argentino uno le pregunta cuánto está el dólar y lo sabe. Aquí le pregunto a alguien cuánto está el dólar en Brasil, nadie sabe. Eso demuestra la cercanía que tiene la sociedad argentina con refugiarse como refugio de valor en el dólar. Entonces esto fue generando un montón de malestares porque esto atascó, por ejemplo, la compra y venta de propiedades. Las propiedades en la Argentina están fijadas en dólares. Atrasó la compra y venta. En general empezó a plantearse un montón de problemas que afectaban no solo a los sectores altos, sino a los sectores medios e incluso populares que ahorran en dólares. Entonces esto empezó a generar malestares. En el 2013, las elecciones de mediano tiempo pierde el gobierno y ahí pierde cualquier posibilidad de cambiar la Constitución para que Cristina vuelva a ser candidata. En lugar de empezar a plantearse una sucesión de ese proyecto político, se abroquelaron el grupo más cercano a Cristina Kirchner en su propia, de mantener el poder hasta el último día, ¿no? Y no logró articular ninguna sucesión de su propio liderazgo y de su propio grupo político que fuera capaz de contenerlo. Esto significó una larga, un proceso de selección de candidaturas con muchas reticencias y finalmente cae como de su peso que el único candidato que podía conducir esto era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que no es un hombre del riñón del kirchnerismo, pero que siempre estuvo al lado. Se pierden las elecciones y cualquiera pregunta por qué entonces se perdieron y por tan poco, porque las pierde el peronismo, porque el peronismo se divide, ya a partir del 2013 una fracción del peronismo se va, y la división del peronismo en ese momento, más la baja adhesión del propio núcleo duro del kirchnerismo de la candidatura de Daniel Scioli, le resta posibilidades y pierden las elecciones por muy poco, para estupor de propios y ajenos. El propio macrismo nunca jamás pensó que podía ganar la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional, ya tenían la ciudad de Buenos Aires, más un aliado importante en la provincia de Córdoba. De repente se alzan con todo el poder. Pois então, Mabel, professora Mabel, quer dizer que eles não só, e quando digo eles, me refiro às direitas, aos grupos conservadores, não só estão se repondo por uma ofensiva do capital, por uma ofensiva dos grupos, digamos, mais enquistados historicamente no poder, quanto também pelos cerros dos grupos chamados progressistas, daqueles grupos que iam fazendo um mapa vermelho, cor-de-rosa pela América Latina, é isso? Claro, el tema es que
cuando uno tiene el poder del Estado como fuerza popular o con alguna vocación de transformación, se da cuenta rápidamente que tener el gobierno no es tener el poder del Estado, que hacen falta reformas estructurales y que los avances, si no se sigue activando la lucha popular, son más lentos. Ahora, si se tiene el poder del Estado, como lo está demostrando el gobierno argentino hoy, la capacidad de daño es fatal y es letal. Porque ellos tuvieron la idea de en los 100 días tomar todas las medidas que pudieran a favor de sus intereses. Se sacó el cepo cambiario, se volvió a la libertad de comercio del dólar, con lo cual el dólar subió muchísimo su precio, se quitaron las retenciones al agro, con lo cual se desfinanció completamente el Estado, empezaron despidos masivos, no solo en el sector público, sino en el sector privado, porque la idea de ellos es que la inflación se baja si se baja el precio fundamental, que es el salario. Para bajarlo hay que bajar la tasa de empleo para impedir la capacidad de negociación. Entonces esa es la ofensiva. Lo bueno es que el pueblo argentino no sale de una derrota como en el 89, que la hiperinflación había significado una fuerte derrota para el pueblo. El pueblo está organizado, lentamente saliendo de un estupor de que esto, recuperando energía y práctica de acción. El viernes tenemos una marcha convocada por todas las centrales obreras, todas que están divididas, son 5, van a una marcha conjunta el viernes. O llamado é a unidade, é isso. Y la unidad es la única alternativa que tenemos. Pois então, a unidade é a última alternativa e sempre foi alternativa para os povos da América Latina, do Caribe. Essa unidade que também foi discutida intensamente na 12ª edição das Jornadas Bolivarianas. Professora Mabel. Gracias por la invitación. Não, obrigado a você por estar aqui e um beijo no coração da cidade de Buenos Aires, na qual eu morei muito tempo e que eu amo profundamente. Muchas gracias, muchas gracias. Muito obrigado a vocês também, agradecendo novamente aos companheiros James Pereira na direção de TV, Rosângela Bion de Assis na produção e também nas entrevistas, relembrando a presença aqui neste estúdio improvisado do lado do auditório da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, do companheiro Márcio Papa na cinegrafia e também de Tiago Yessin na Contra-Regra. Estamos ficando por aqui. Nos encontramos em algum outro momento em que a agenda do debate político de Florianópolis nos obrigue e se faça merecedor da nossa presença. Até lá. هالتانجو الأرجنتيني بيحكي قصة مدينة عشاق ورقصة وزينة بينتحروا بالمدينة خلف الرقصة في تاريخ من جرايم حزينة هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن المدينة مدينة بتوعى كل يوم مع ضحايا سجينة صورهم بالشوارع ضحكتهم. Obrigada por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal do YouTube Desacato Vídeos. Venha junto!